Graça e paz, meus irmãos queridos. Vamos a mais um estudo, da lição da nova revista que estamos vendo. No outro dia iniciamos, hoje já estamos na lição número 3. E o assunto da nossa lição de hoje é o ser em pecado. Nós estamos estudando a revista Ser Discípulo da Escola Bíblica Discipuladora da Junta de Missões Nacionais. E cada domingo é uma lição maravilhosa, O ser em pecado. Eu separei, vamos assim dizer, para o nosso versículo-chave que vai embasar o estudo de hoje, Filipenses, capítulo 2, verso 3, que diz assim: nada façais por vanglória, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmos. Vamos conhecer os propósitos da nossa lição de hoje. Então, no sentido do saber, no sentido cognitivo, ao final do estudo, você deverá compreender que o pecado é opcional e que o orgulho próprio o fará se desviar dos mandamentos de Deus. Vamos então conhecer o propósito no sentido do sentir. Ao final do estudo, você deverá arrepender-se por agir muitas vezes sem consultar a Deus sobre suas escolhas, baseado na convicção errônea de sua autossuficiência. Finalmente, conhecer o propósito no sentido do agir. Depois que eu aprendi essa lição linda e maravilhosa, eu deverei fazer o quê? Então, você deverá aplicar humildemente seus dons, talentos e habilidades para a expansão do reino de Deus e edificação da Igreja de Cristo aqui na terra. Oremos, vamos pedir a sabedoria a Deus, Que responsabilidade passar nesse assunto que diz respeito a todos nós. Nós vamos ver que o pecado é opcional. Vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, nós te amamos, te louvamos na beleza da sua santidade, Senhor. Oh, meu Deus, muito obrigada por sempre se fazeres presente em nossas vidas através do teu Santo Espírito que habita em nós. Neste momento, Senhor, venho me entregar humildemente nas tuas mãos, Pai, para que tu uses a minha vida, a minha boca para falar, Senhor. Tu mesmo sejas aquele que irá ministrar esse assunto aos corações de todos que estiverem ouvindo essa videoaula, Pai. Usa-me como vaso apenas, como instrumento nas tuas mãos. É a oração que eu te faço, Paizinho, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. E como introdução, eu gosto sempre de iniciar com umas perguntas, para a nossa meditação. Então, eu vou perguntar o seguinte: qual é o sentido do discipulado para você? Qual é? Não é levar outra pessoa a conhecer a salvação que está em Cristo Jesus? Sim, nós vamos levar a palavra para que outros se tornem igualmente discípulas de Cristo, de Jesus Cristo, assim como nós somos. Muito bem. É válido, outra pergunta, é válido para o discipulador lançar mão de seus dons e talentos para atingir o seu objetivo, de discipular? Você acha que é válido ele lançar mão dos talentos, dons dados por Deus? Sim, claro que é válido, desde que, tudo seja feito para a expansão do reino de Deus e para a edificação também do corpo de Cristo, que é a sua igreja. Aqui na terra somos nós, a igreja de Cristo. Tudo bem? Muito bem. O que o discipulador, afinal, nunca deve fazer no ministério do discipulado? O que vocês acham? O que ele nunca deve
fazer? Seria exercer esses dons, talentos, até as suas próprias habilidades que possam nutrir seu orgulho, né? Sua vaidade, seu orgulho próprio, com o propósito de se enaltecer, com o propósito de se engrandecer ou exaltar-se. Quer dizer, com esse propósito, né? De aparecer. Nunca ele deve fazer isso. Essa atitude, inclusive, demonstrará que o discípulo ou discipulador não está no processo de maturidade cristã, né? Assim, ele não pode ser um discipulador. Então, isso vai demonstrar que o discípulo não se encontra no processo, né, de maturidade cristã, não podendo ser um discipulador. É isso que eu quis dizer, né? Muito bem. Lembrando também o que diz a palavra de Deus, né, nesse sentido. O que Deus diz? Pois todo aquele que se exaltar será humilhado, e todo aquele que se humilhar será exaltado, né? Mateus, no capítulo 23, no verso 12, diz isso, ok? Eu agora, vamos dizer assim, se fosse uma aula, né, expositiva, eu iria contar com a ajuda, né, da turma, mas eu vou ler para vocês. Vocês podem pegar a Bíblia de vocês se quiserem acompanhar alguns versos, alguns versículos bíblicos, né, alguns textos bíblicos, para tentarmos identificar o que há de comum nesses textos. Na realidade, eu vou querer descobrir o pecado implícito, o mesmo pecado implícito que está envolvido em cada um desses que eu vou ler. E o primeiro texto que eu vou ler está em Gênesis. Vou pegar minha Bíblia, eu vou ler na versão NVI, Nova Versão Internacional, tá? Mas aí eu vou pegar Gênesis, no capítulo 3, os 6 primeiros versos, com enfoque maior ao verso 6. Vou abrir aqui, já deixei marcada, porque eu sempre esqueço de marcar, ok? Então, se quiserem acompanhar na versão de vocês, nós vamos ver o relato da queda, né, do homem. Ora, verso 1 do capítulo 3 de Gênesis. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Ela sabia que ele não tinha dito isso. Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher, verso 4, certamente não morrerão. 5, Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Verso 6, que eu falei que eu ia dar o maior enfoque. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu a seu marido, que comeu também. Ok, até aqui, eu vou até deixar aqui porque eu vou daqui a pouco utilizá-la, né? Então, nós vimos no verso 6 que eu acabei de ler, que a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, ou seja, o fruto, né? Parecia agradável ao paladar e também era atraente aos olhos, devia ser um fruto belíssimo e, além disso, desejável para dela se obter discernimento. Guardem bem, desejável para que dela, da árvore, eles pudessem obter, ou ela,
discernimento. Qual foi o estado pecaminoso aí? Não foi o deslumbramento diante daquele fruto que ela achou belíssimo? Foi. Ela ficou deslumbrada. Aquele fruto era atraente aos olhos, afinal, possivelmente agradável ao paladar, né? Se deixando, a Eva, né, a primeira mulher, se deixando ser enganada, levada pelas palavras da serpente, que nós sabemos, né, que representa o inimigo da nossa alma. Desobedece, quer dizer, ela se deixou levar pelas palavras da serpente, que era astuta, né? Desobedeceram assim a Deus, ou seja, desobedecendo a Deus, comendo do fruto da árvore proibida. Não foi isso que aconteceu? Então eu pergunto, que pecado foi esse que levou o casal a desobedecer ou transgredir o mandamento de Deus? Qual foi esse pecado? A soberba. O orgulho, não foi? O orgulho, altivez, né? Sinônimo. Pretensão de ser igual a Deus, de ter discernimento, né? Do bem, do mal. Esse foi o pecado, o orgulho. Agora vamos a um segundo texto, e também está no livro de Gênesis, no capítulo 11. Nós vamos ler os 8 primeiros versos com enfoque no verso 4. Então vamos ver. Então, Gênesis 11, né? Os 8 primeiros versos, o enfoque no 4. Diz assim, a gente vai ver a construção da Torre de Babel. No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Agora o 4, em que eu vou dar o enfoque. Depois disseram, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim, nosso nome será famoso. Assim, nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Agora o 5. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor, eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. 8. Assim, o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Quer dizer, eles não queriam ir para fora, pois eles gostaram daquela planície, né? E quando acaba, eles foram dispersos pelo Senhor por toda a terra. Esse segundo texto, ele com enfoque, né, no verso 4, que eu li aqui agora, nós vimos que depois eles não falaram, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Qual foi o estado pecaminoso daqueles homens? Também o orgulho, né? A exaltação, poderia-se dizer, a pretensão de alcançar o céu, vaidade, tudo isso está, fama, nosso nome será famoso. Eles queriam ter fama, orgulho. Essa única língua
ou nós poderíamos chamar unidade linguística e cultural, refletia, afinal, o quê? Refletia a união das pessoas após o dilúvio. E eles ficaram com essa pretensão. Mas o povo, desejando assim alcançar o quê? A fama e evitar ser disperso, não foi isso que nós lemos? Pela face da terra, decidiu construir uma cidade, olha só, e uma torre, cujo topo alcançasse os céus. Nós vimos Gênesis 11:4, por isso que eu queria dar enfoque, né? Então, qual foi o pecado? Também o orgulho, né? A fama, a vaidade. Vamos ao terceiro texto? O terceiro texto, vocês abram em Provérbios, capítulo 16, nós vamos ler apenas 2 versos, o verso 5 e o verso 18. O verso 5 diz assim: o Senhor detesta, prestem atenção, Provérbios 16:5, o Senhor detesta os orgulhosos de coração. A pessoa que é orgulhosa de coração, não é humilde. Sem dúvida serão punidos. Isso é o que diz o verso 5 de Provérbios 16. Vamos ver o verso 18? O orgulho vem antes da destruição. Também poderíamos lembrar que tem versões que diz, né? O orgulho precede a ruína. E o espírito altivo antes da queda. Então, o orgulho vem antes da destruição e o espírito altivo antes da queda. Qual é o estado pecaminoso desse verso? O pecado em si que ele está tratando é o orgulho, eu diria, o espírito altivo, né? Soberbo. É o orgulho, é o espírito altivo. Qual é a consequência que foi falada aqui? A queda do homem e a sua destruição. Tanto a queda quanto a destruição do homem. É muito triste isso. E mais o último texto, seria o nosso quarto texto, Daniel, né? Capítulo 4. Eu só vou ler porque nós já conhecemos a história do rei Nabucodonosor, né? E eu estou gravando, entrou uma ligação. Então, o Daniel 4, eu vou dar o enfoque apenas no verso 22. Estão me ligando, é minha filha querendo falar comigo, esqueci de avisar que eu ia gravar. Bem, diz assim, o verso 22 de Daniel 4. Essa árvore, quer dizer, Daniel interpretou um sonho que o rei, só relembrando, que o rei Nabucodonosor tinha tido, né? Então ele diz assim: essa árvore, ó rei, és tu. Tu te tornaste grande e poderoso, pois a tua grandeza cresceu até alcançar o céu, e o teu domínio se estende até os confins da terra. Olha só o que Deus respondeu para o rei: tu te tornaste grande e poderoso, pois a tua grandeza cresceu até alcançar o céu. O orgulho, né? E o teu domínio se estende até os confins da terra. Qual é o estado pecaminoso? A altivez, né? Orgulho exacerbado, exagerado, né? Esse é o pecado. E qual foi a consequência? A humilhação. Por quê? Porque ele não foi expulso. Quem conhece a história, se não conhece, depois lê Daniel 4, expulso do meio dos homens para viver aonde? Junto dos animais selvagens, né? E qual foi mesmo a sentença que Deus deu pela boca de Daniel? Nabucodonosor, ele iria comer capim até que se passassem 7 tempos, não é isso? E o rei passasse a reconhecer
que os céus é que dominavam e só assim ele teria seu reino devolvido. Essa foi a sentença de Deus pelo rei ter sido altivo, orgulhoso. Então, eu não preciso nem perguntar, né, o que esses textos têm em comum. Vocês já sabem que foi o orgulho dos homens por acharem que eram autossuficientes. Então, nós devemos também, nos nossos dias, tomar muito cuidado, pois a nossa autossuficiência, né, ela não serve para nada, né? Nós devemos depender de Deus 100% em tudo. Acharmos que nós podemos decidir sozinhos, que nós sabemos, né? Que somos capazes sozinhos é um perigo muito grande. E agora nós vamos também fazer uma reflexão, poderia assim dizer, sobre novamente o primeiro casal, né, Adão e Eva. Quando nós lembrarmos que a transgressão deles em desobedecer à ordem de Deus, né, ela poderia ter sido evitada, não poderia? Ou, em outras palavras, a transgressão deles em desobedecer à ordem de Deus foi opcional? Sim ou não? Sim. Eles optaram em transgredir a ordem dada por Deus. Eles optaram, foi uma opção deles. E assim, toda a humanidade criada por Deus, que era boa, justa, perfeita, ficou comprometida também com o pecado. Por isso que a gente costuma dizer que o homem não precisa fazer nada para se perder, mas para se salvar, ele precisa reconhecer aquele que entregou a sua vida, pagando o alto preço pela redenção da sua alma, que foi Jesus Cristo. Né? Ele fez o sacrifício maior, nós só temos que aceitá-lo para nós, esse sacrifício, né? Aceitá-lo como Senhor e o nosso Salvador como consequência. Muito bem. Eles tinham, então, a necessidade de pecar? Eles tinham? Não. Embora houvesse essa possibilidade, eles não tinham vamos dizer assim, a necessidade de pecar. E nós, em nossos dias, não é a mesma coisa? Sim, assim, devemos o quê? Lembrar que o pecado sempre será opcional a cada um de nós. Não é? Sempre será opcional. Não é melhor para um homem, eu vou fazer agora essa reflexão, a pergunta, não é melhor para um homem viver sob as leis de Deus e ter paz no coração? Sim. Afinal, a paz de Deus transcende todo o entendimento. Filipenses, né, no capítulo 4, verso 7, fala isso. Né? E ela guardará também os nossos corações e pensamentos em Cristo Jesus. Então, nós não precisamos, né, pecar. Se nós estivermos alinhados com Deus, em comunhão com Deus, nós venceremos a tentação, né? Será que Deus... Agora eu vou fazer uma pergunta muito importante. Será que Deus se arrependeu de ter criado o homem, conforme algumas traduções dizem em Gênesis 6:6? Será? Quando diz assim, então arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isto lhe pesou o coração. Será que isso é uma realidade? Nós temos que lembrar que Deus era onisciente. E lembrar o que está em Números, do capítulo 23, verso 19, quando diz que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Tratando-se de Deus e não do homem, e confrontando
com Números 23:19, o que nós entendemos? Que sendo Deus onisciente, conforme eu te falei, a melhor tradução para o verbo naham em hebraico não seria arrependeu-se, quando o sujeito da ação, né, no caso a ação passiva aqui, né, é Deus, nós não podemos empregar a tradução arrependeu-se. Então a melhor tradução seria Deus se entristeceu, Deus lamentou, Deus deplorou, né? Sentiu pesar, ficou triste ou entristeceu-se, ok? Quando qualquer uma dessas traduções que eu falei, acabei de falar, caberia, menos se arrependeu. Então, existem já versões de Bíblias que já mudaram, já trocaram. A própria Nova Almeida, né? A nova Bíblia Nova NAA, Nova Almeida Atualizada de 2017, já traz: Deus lamentou ter criado o homem. Ele já sabia que o homem ia se desviar dos seus propósitos, né? Nós sabemos. Existem outras Bíblias que trazem deplorou e outras com outras palavras, qualquer uma dessas que eu falei, né? Bom, agora eu vou fazer outra perguntinha. Qual foi a consequência, né, desse sentimento de Deus, de pesar? Pesou-lhe o coração de Deus, né? De pesar, de tristeza de Deus. Qual foi a consequência? A consequência foi essa: Deus executou juízo por ocasião do dilúvio contra o homem que ele havia criado. Não foi verdade? Mas graças a Noé e sua família, né, que foram assim, por terem sido achados justos aos olhos de Deus, o homem não foi extirpado, né? A humanidade não foi extirpada, enfim, não deixou de existir na face da terra. Nós sabemos também da história, ok? Eu vou ler para vocês, na revista que eu me referi, um parágrafo que é o seguinte. Deixa eu ver aqui se está na página. Tá. Diz assim, presta atenção. Um homem me contou que está chocado porque seu filho não partilha da sua fé e seus bons propósitos. Ele sente a desgraça de ter falhado em comunicar amor. Amo muito meu filho, disse ele, mas como posso comunicar-lhe esse amor sem afirmar as coisas que ele está fazendo e que sei vão arruinar-lhe a vida? Sinto-me preso nas minhas próprias convicções, às quais não posso renunciar, mas não posso viver a vida de meu filho por ele. O que posso fazer? Sinto-me sozinho, sem a amizade que uma vez tive com ele. Quando nos simpatizamos com essas pessoas e sentimos semelhante frustração, estamos nos aproximando das profundezas do coração de Deus. Forte, hein? Estamos nos aproximando das profundezas do coração de Deus. Muitas vezes nós fazemos coisas que magoam o coração de Deus, não é verdade? Assim como, por exemplo, um filho nosso pode também nos magoar com suas atitudes, suas palavras, ações, né? E agora eu vou perguntar: e que coisas podemos fazer que magoam o coração de Deus? Preste atenção, quando decidimos agir do nosso modo, indiferentes aos mandamentos de Deus, indiferentes à vontade de Deus, sem consultá-lo para saber, né, qual seria a vontade dele.
até me lembrei de um livro, Em Meus Passos, o que faria Jesus, né? O que temos visto com essa lição de hoje é que o orgulho é o início do pecado. Pois o orgulho sempre vai buscar a autossatisfação do homem, dele se achar que ele não precisa de Deus para aquela determinada coisa que ele pretende fazer. Assim, nós devemos ficar muito em alertas, muito atentos, porque o princípio de tudo, de todo pecado, é o orgulho, como eu já falei, nós já vimos aqui hoje. E também nós devemos ficar atentos também às raízes da autossuficiência, pois elas iniciam-se quase imperceptivelmente, sem fazer ruído, né? Mas após serem alimentadas, cultivadas, elas causam o quê? Uma grande destruição, elas causam uma grande dor no homem. Então, vamos ter muito cuidado. Nós dependemos de Deus 100% em tudo. Então, nós devemos ficar atentos, que nós fiquemos atentos, pois o diabo, né, o inimigo das nossas almas, conhece a nossa sede por controle, né, poder, autonomia. Não tem aquele ditado que diz, quer conhecer uma pessoa? Dê poder a ela. Ele conhece essa sede. Isso tudo faz parte da nossa velha natureza. Mas depois que aceitamos a Jesus, reconhecemos o sacrifício dele por nós também, ele torna o nosso Senhor e Salvador, nós passamos também a receber a natureza espiritual, através, né, do Espírito Santo que passou a habitar em nosso coração. E essa natureza, ela tem que prevalecer sobre a nossa antiga natureza, que não deixou de existir, né, carnal. A velha natureza do homem, né, antes de conhecermos a Jesus. E pergunta agora também a vocês outra questão. Como Satanás pode seduzir em nossos dias os homens, os jovens, as crianças, né? Pode seduzir dos propósitos de Deus para a nossa vida. Como ele pode nos distrair atualmente, hein? Com a TV, nós temos que tomar cuidado. Internet, celular, computador, jogos eletrônicos, isso tudo ele quer roubar o nosso tempo que nós devemos ter de comunhão com o nosso Deus. Você se entristece ou mesmo se desagrada quando os outros o tratam, vamos dizer, indiferentemente, sem demonstrar a deferência ou mesmo a reverência que vocês acham, pensam que deveriam receber? Isso aí pode medir o grau de orgulho de vocês. O quanto vocês se entristecem quando a sua presença parece desapercebida num grupo de pessoas, né? Quando eles agem indiferentemente. Então, tomem bastante cuidado e lembrem-se que o orgulho é competitivo. O que significa falar? O que isso significa? Ele faz, né, com que queiramos ser melhor do que o nosso próximo. Melhor que as outras pessoas, não é verdade? Ele é competitivo. Então, nós devemos tomar cuidado. Para quem quer viver na presença de Deus e ser discípulo de Jesus, esqueçam de si mesmas e deixem que Deus os retribua. Isso é maravilhoso, né? Porque Deus tudo vê. Deus vê ainda a intenção do nosso coração.
Deus lê os nossos pensamentos. Então, a minha sugestão para o término dessa videoaula de hoje é: seja humilde em tudo que fizer, seja humilde, se considerando assim a menor pessoa de todas. E Deus a honrará. Agora eu me lembrei de Filipenses, né, capítulo 2, verso 3, que foi o verso que eu escolhi. Nada façais por vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Então chegamos ao final dessa videoaula e eu espero que tenha sido bastante proveitosa. E lembrem-se, o pecado do orgulho, qualquer pecado é opcional. Vamos ficar alinhados com Deus através da oração e da meditação constante à sua palavra. E assim teremos forças vindas dele para vencermos o pecado. Um beijo grande e até a próxima videoaula.